Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Karina. Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre massa atômica, massa molecular e mol. Uma aula rápida para auxiliar aí na resolução das atividades dessa semana. Então, a gente sabe que toda medida usa uma referência padrão, né? Então, a gente tem o Sistema Internacional de Medidas e para ter uma medida eles usam um padrão como referência. No caso da massa atômica, o padrão utilizado foi a massa do carbono. Então, padronizou-se que o átomo de carbono seria 12U, unidade de massa atômica, e aí, como está mostrando aqui, ó, esse átomo foi atribuído arbitrariamente à massa 12. Então, desse átomo separou-se uma fatia correspondente a 1/12avos, que é usada como unidade internacional para medida de massas atômicas e moleculares. Então, eles utilizaram como uma referência padrão o carbono, 12 unidades de massa atômica, e com base nessa referência, nesse padrão, a massa dos outros átomos foi constatada. Então, a gente tem aí, por exemplo, o átomo de sódio, que é 23 unidades de massa atômica. Então, observa, colocou como referência o carbono 12U, então cada pedaçozinho desse aí seria uma unidade de massa atômica, que corresponderia a 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. E aí, com base nessa referência, a gente tem a massa dos outros átomos. Bom, quando a gente quer saber a massa de uma molécula, é só a gente pegar a massa de cada átomo, multiplicar pela quantidade que tem desse elemento e ir somando. Então, por exemplo, a gente tem aí a molécula de água. Sabendo que o hidrogênio é 1U e o oxigênio é 16U, a gente vai ter que a massa da água vai ser 2 mais 16 do oxigênio, 18 unidades de massa atômica. Com base nisso, a gente pode calcular a massa de todas as moléculas, somando a massa de cada átomo, que a gente pega na tabela periódica, e multiplicando pelo respectivo índice. No caso, quando a gente tem essa situação aqui, ó, por exemplo, esse sal, fosfato de cálcio, quando a gente tem um índice fora do parênteses, a gente tem que lembrar de multiplicar a massa desses elementos pelo índice que está do lado de fora. Então, por exemplo, a massa do cálcio, que é 40, eu vou multiplicar só por 3, mas já a massa do fósforo e do oxigênio, do P e do O aí, eu tenho que multiplicar por esse 2 que está do lado de fora do parênteses. E aí a gente chega que a massa do fosfato de cálcio é 310 unidades de massa atômica. Então, eu revisei esse conceito aqui de massa molecular e massa atômica para a gente introduzir e falar do mol. Então, o mol, gente, vai ter muita importância de agora em diante aqui na química. E o que é o mol? Né? Então, o mol é a quantidade de matéria de um sistema, que contém tantas entidades quanto são os átomos contidos em 0,012 quilogramas. Como assim, professor? Gente, a grosso modo, por assim dizer, não tem como eu medir uma única moléculazinha de água. Então, uma única molécula é algo ínfimo, praticamente desprezível. Então, eu pego um mol de moléculas, uma quantidade expressiva de moléculas. Então, o mol foi criado para a gente conseguir medir moléculas no mundo real. Porque, por exemplo, não tem como a gente comprar 360 unidades de massa atômica de glicose. Não tem. A gente não usa unidade de massa atômica no nosso mundo real. A gente usa o quê? Grama, quilograma. Então, para a gente poder trabalhar com unidades no mundo real, a gente vai falar do mol, que é uma quantidade de matéria. É justamente um método, né, um meio da gente converter aquela unidade de massa atômica para grama ou quilograma. E aí tem um cientista, Avogadro, né, que através de um experimento a gente chegou a um valor da constante dele. Ou seja, um mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Gente, 6 vezes 10 a 23 é um número muito, muito grande. São 6 sextilhões de átomos. É 6 com 23 zeros. Né? Imagina, a gente mora aqui na praia. Se a gente pegar todos os grãozinhos de areia que tem ali na praia, ainda não dá 6 sextilhões de areia, porque é um número bem grande.
Então, olha só, essa quantidade corresponde à quantidade de partículas. Então, o mol é a unidade química de quantidade de matéria. Ou seja, imagina o que eu falei anteriormente. Uma única molécula de água tem 18 unidades de massa atômica. Mas se eu pegar um mol, que são 6 vezes 10 a 23 moléculas, aí, ao invés de utilizar a unidade de massa atômica, essas 6 vezes 10 a 23 moléculas, essa quantidade grande de molécula, vai equivaler a 18 gramas. Então, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Olha essa comparação. Assim como uma dúzia refere-se a 12 unidades, o mol refere-se a 6 vezes 10 a 23 partículas. Gente, uma dúzia de qualquer coisa é 12. Então, por exemplo, tá aí a imagem, uma dúzia de ovos, uma dúzia de banana. É 12. Mas o peso não é igual. Então, por exemplo, se você pega uma dúzia de maçã e uma dúzia de melancia, a quantidade é a mesma. 12. 12 maçãs, 12 melancias. Mas o peso da maçã, de 12 maçãs, é igual 12 melancias? Não é. Então, a mesma coisa é o mol. Um mol de qualquer coisa é uma quantidade de matéria. Que quantidade é essa? 6 vezes 10 a 23 partículas, moléculas, matéria. Então, assim como uma dúzia sempre é 12, um mol sempre é 6 vezes 10 a 23. Mas assim como 12 tem uma massa diferente, dependendo do que é, o mol também. O mol de qualquer coisa vai ser 6 vezes 10 a 23, só que a massa vai depender da molécula. Então, por exemplo, tá aqui, ó. A massa molecular da água é 18U, unidade de massa atômica. Mas, gente, eu não consigo pesar uma única molécula de água. Não tem como. Então, eu pego um mol de moléculas, ou seja, um monte de moléculas, especificamente 6 vezes 10 a 23 moléculas. E aí, quando eu pego essa quantidade de molécula, eu vou ter um mol. E aí, ao invés de falar de 18 unidades de massa atômica, a gente vai ter 18 gramas. Então, entendeu? O mol é um artifício para a gente transformar esse unidade de massa atômica para algo real, que é grama, que é o que eu consigo pesar no mundo real, né? Que eu consigo quantificar. Então, ó, a massa molecular da água é 18 unidades de massa atômica. Só que, quando a gente fala em uma única molécula, a gente tem 18U. Mas se eu pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas, 6 sextilhões de moléculas, 1 mol de moléculas, ao invés de ter 18 unidades de massa atômica, eu vou ter 18 gramas. E com isso a gente tem a massa molar. Então, o mol nada mais é do que um artifício para a gente transformar unidade de massa atômica para gramas. Generalizando, galera, um mol de qualquer coisa sempre vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. E sempre vai equivaler à massa molecular, que aí, no caso, vai ser agora a massa molar. Então, olha só esse exemplo. Ó. Qual a quantidade de matéria em mol e o número de átomos existente em 120 gramas de cálcio? Então, por uma regra de 3 simples, a gente consegue chegar a essa conclusão. Ó, a massa de um único átomo de cálcio é 40U. Essa massa eu pego lá na tabela periódica, 40 unidades de massa atômica. Só que eu não quero pesar um único átomo, eu quero pesar 1 mol de átomos. 1 mol. Então, 40 gramas equivale a 1 mol, 120 gramas vai ser X. Aí, quando você for descobrir esse valor aqui, ó, grama debaixo de grama, mol debaixo de mol, você vai multiplicar cruzado. 40x é igual a 120, x é 120 dividido por 40, que vai equivaler a quanto? 3 mols. Qual o número de átomos contido numa amostra de 5 mols? Agora ele está perguntando o número de átomos. Então, 1 mol de qualquer coisa tem quantos átomos? 6 vezes 10 a 23. Só que ele quer saber o número de átomos, então vou colocar o X aqui porque é o que eu quero descobrir, que tem em 5 mols.
multiplica o cruzado aqui, ó. Quando você vai multiplicar quando tem potência de 10, você só multiplica os primeiros números, tá? 5 vezes 6, que dá 30 vezes 10 a 23. 30,10 vezes 10 a 23. E aí, como a gente está trabalhando com notação científica, ao invés de utilizar 30, o número tem que ficar entre 1 e 9. Então, eu vou pôr 3,0 vezes 10 a 24. Galera, então, a aula foi sobre isso, tá? Foi sobre mol. O que eu quero que vocês lembrem é isso, que o mol nada mais é do que um artifício para a gente transformar unidade de massa atômica em grama. Então, a gente não consegue pesar uma única molécula. Para a gente pesar as moléculas no mundo real, a gente vai usar 6 vezes 10 a 23, que equivale exatamente a 1 mol. Um mol de qualquer coisa equivale a essa quantidade de moléculas aqui, e é um modo da gente transformar essa unidade de massa atômica para gramas. E aí a gente vai ter algo no mundo real que a gente consegue quantificar. Com base nisso, espero que vocês consigam resolver os exercícios nas atividades dessa semana através dessas relações aí. 1 mol é uma quantidade de matéria, 6 vezes 10 a 23 átomos ou partículas, e essa quantidade de matéria vai equivaler à massa molar em gramas. Molde beijo para vocês e obrigada, galera. Até a próxima.